Sobre a dor. A dor, irmãos. A gente tem ouvido falar tanto sobre seja vitorioso, você não vai mais sofrer, o Senhor vai abençoar, e todas essas coisas são tão boas, amém? Mas e quando vem a dor? E quando a tempestade bate a porta? E quando aquilo que você não quer acontece? Quando aquilo que você não espera bate de repente na sua vida como um soco na boca do estômago? Nós precisamos refletir sobre isso. E Deus é tão bondoso, tão cheio de ternura e misericórdia, que Ele nos deixou um livro todinho, que parece falar de dor. E até fala, e fala muito, mas fala muito mais sobre uma outra palavra. É claro que você já sabe que eu vou pregar em cima do livro de Jó. Amém? Eu vou começar de trás para frente. Vou lá para o finalzinho de Jó. Jó 42, verso 2. Isso é uma leitura que Jó faz dos céus. E ele agora faz de si mesmo. Ele diz assim: eu bem sei que tudo tu pode, e não há nenhum dos propósitos teus que possam ser frustrados. Eu bem sei que tu podes tudo, e nenhum dos teus planos deixará de acontecer. Amém. Então, irmãos, nós precisamos entender algumas verdades sobre esse texto. Na verdade, sobre o livro inteiro, são 42 capítulos, você precisa se debruçar um pouco sobre ele. Mas, talvez a melhor maneira de entender Jó, de lançar luz em toda a leitura, seja no capítulo 1, porque o capítulo 1, ele tem uma palavra que é um código, que vai desvendar todo o livro. Se você não entender essa palavra, essa pequena palavra no capítulo 1, você vai ler todo o livro de Jó como um drama de choro que não foi superado. Mas no capítulo 1, no verso 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás. Está havendo ali um conselho celeste. Satanás também se apresenta. Eu não vou entrar na guerra teológica do porquê ele foi ou porquê ele não deveria ter ido, mas ele se apresenta no conselho celestial. E o Senhor pergunta a ele: de onde você vem? Ele responde: eu venho de rodear a terra e eu passeio por ela. O Senhor então avança e diz: Satanás, viste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uau! Jó estava em paz, irmãos. Jó estava muito bem, até que Deus chama a atenção de Satanás para a existência de Jó. E Jó então vai dizer: eu sei quem é, mas também você dá tudo para ele, você o abençoa de tantas maneiras. Mas o interessante é a palavra vistes ou observaste na sua versão. O Senhor estava procurando alguém para exibir. O Senhor estava procurando alguém para testemunhar, uma pessoa, alguém na terra que ele pudesse dizer: você tem visto aquele filho, ele me ama, ele é reto, se desvia do mal e existe integridade nele. Então, muito mais do que um livro de dor, esse é um livro de exposição, onde Deus está procurando por alguém que Ele possa dizer: aquele cara é meu, aquela é a maneira correta de andar, aquele cara é o padrão que eu queria. E aí a gente se perde na dor de Jó e esquece que Deus estava propositalmente expondo Jó, porque Jó era o testemunho vivo daquilo que ele buscava na terra. Uau! Vocês estão comigo, sim ou não? Então, toda a dinâmica do livro é baseada: viste o meu servo Jó? Então, todo o desdobramento do livro, o desenrolar vai ser como arcabouço, como base, vai ter como pilar uma provocação de Deus ao inferno, dizendo: tem um cara na terra que me ama. Isso muda todo o jogo, isso muda tudo. Deus estava buscando um testemunho, alguém na terra que ele pudesse expor, alguém na terra que ele pudesse dizer, como um dia ele disse de Jesus: eis o meu filho amado que faz a minha vontade. Jó é uma maneira profética de um apontamento do que viria em perfeição mais tarde.
que seria Jesus. Amém, amém. Então, entenda que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E alguém vai dizer assim, ora, se nenhum plano pode ser frustrado, então não há o que ser feito, porque Ele planejou e vai acontecer. Mas você caminha nesse plano, você pode caminhar no plano, você pode caminhar contra o plano. No final das contas, o plano de Deus vai acontecer. Agora, como você reage ao plano de Deus, é você quem decide. Se você caminha nele, ou se você caminha contra ele. Se você caminha nele, o plano de Deus vai acontecer. E se você caminha contra o plano de Deus, o plano de Deus vai acontecer, e você vai perder e se machucar. Então, entenda que quando Jó diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ele está dizendo, eu entendi, Senhor, que de qualquer maneira, tudo que tu quiseres vai acontecer, mas eu posso me rebelar contra você, e eu posso me associar com você, eu escolho estar do teu lado. Amém? Então até aqui, quando nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, existe uma opção, existe uma escolha. E é claro que quando você entende que Deus está expondo Jó, você começa a perceber que a exposição, ela vem no momento de dor, no momento de deserto. Por quê, irmãos? Porque a dor tira de nós aquilo que está escondido. A dor provoca em nós, ela consegue botar para fora aquilo que enterramos mais fundo no porão da alma. Então Deus vai permitindo que Jó passe por todas aquelas lutas, aquelas agruras, porque Ele queria arrancar de Jó o que ainda precisava ser arrancado. Irmão, basicamente, isso é o mais importante que eu vou falar essa noite talvez. Basicamente existem dois tipos de dor. Se você puder, diga, dois tipos de dor. O primeiro tipo é a dor que você planejou, que você provocou. E o segundo tipo é a dor que faz parte do plano de Deus para promover você e promover o Senhor, para apresentar você como testemunho e para apresentar o Senhor como aquele quem cuida de você. Quando você é o provocador da dor, escute, não se iluda, querido. Você lembra lá do filho pródigo? O que aconteceu? Deus continua amando. O pai continuava na porteira esperando o filhão, mas o caminho que o filho teve que percorrer, se afastando do pai, ele teve que se reaproximar, andando na direção do pai. Ou seja, aquela dor quem provocou não foi Deus, aquela dor não era o plano de Deus, aquela dor era uma dor que o filho escolheu ter. E agora ele tinha que caminhar o caminho de volta. Irmão, pensa, ele passava fome. Se na terra longínqua ele queria comer a comida dos porcos e era difícil, certamente o retorno não foi fácil. Alguém diz assim, pastor, eu só vou dar uma afastadinha, eu vou dar um pulinho ali. Irmão, entenda, se afastar é infinitamente mais fácil do que reaproximar. Porque quando você se afasta, você consome suas energias espirituais. E quando você está longe, você é sugado por todo tipo de demônio na sua força vital, no seu coração. Às vezes assim, tenho que voltar. Não tem mais o pão, não tem mais o dinheiro, não tem mais nada. É difícil voltar. Você está comigo, sim ou não? Quantos que você conhece que se afastaram e depois disseram, eu quero voltar, mas parece que não tem força. Porque quem se afasta tem que voltar. E quem tem que voltar vai ter que voltar caminhando. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. No meio do caminho, quando você pensa que não vai mais conseguir, quando você diz assim, eu sei que eu fui o causador, a meleca da vida é meleca por minha causa, você encontra, como diziam os antigos, o homem das mãos furadas. E por mais que as mãos sejam furadas, ele está disposto a te ajudar. Eu não creio que ele vai carregar todo o peso. Ele vai dizer, vem cá, filhão, eu vou caminhar contigo, eu vou compartilhar o meu pão com você. Não vai ser tão fácil como você pensou que seria, mas eu estou com você. Então, até no nosso retorno, que deveria ser uma provocação exclusiva nossa, a misericórdia do Senhor começa a andar conosco. Por que eu sei disso?
Porque a misericórdia de Jesus se manifestou quando os discípulos para Emaús já tinham chegado em Emaús, ou seja, Jesus se apresentou para eles, eles estavam caminhando para Emaús, e Jesus caminhou até na direção oposta. Pura misericórdia. O propósito não era Emaús, era Jerusalém, mas Jesus se afastou de Jerusalém para resgatar dois. Amém? E ali, quando eles já estavam enfraquecidos na sua fé, Jesus tomou o pão e aquele pão se tornou algo diferente, porque quando ele abençoou o pão e deu graças, eles falaram: uau! Então eu não sei quantos passos você tem que dar na direção de Jesus, mas quando você começar a dar o primeiro passo, Jesus vai se apresentar para você, talvez na forma de um amigo, talvez na forma de um pastor, ou de uma canção, ou de uma igreja, eu não sei como, mas você vai encontrar ajuda na sua caminhada de volta. Então o primeiro tipo de dor é a dor que você provoca, você vai ter que, de alguma maneira, trabalhar com isso, isso vai ser a recompensa sua, ainda que a misericórdia de Jesus te alcance, amém? Mas tem um outro tipo de dor, irmãos, que é a dor que você não fez nada, abre aspas, para merecer. Parece que você faz tudo certo e para esse segundo tipo de dor, só tem uma coisa a ser feita, que também no caso da primeira, mas aqui é mais explícito, é a fé. A Bíblia diz que uma mulher, não diz que foi porque ela era fora de Israel, ou porque houve pecado, mas que uma mulher foi ter com Jesus. Eu estou em Mateus capítulo 15, verso 21. E partindo dali foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Jesus respondeu nada para ela. E os seus discípulos, chegando a ele, disseram: Mestre, manda essa mulher embora. É como se ele dissesse assim: ela vem atrás da gente, está perturbando o nosso ministério, que coisa chata, essa pedinte, ela quer, não, ela não faz parte de nada não, Senhor, ela não é da casa de Israel. Então Jesus, dando a entender que ouviu os discípulos, mas eu quero que você entenda a provocação que Jesus vai fazer, dando a entender que ouviu os discípulos, você vai encontrar agora no verso 24, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a eles e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, agora ele foi mais, irmão, isso que eu vou falar tem que ser dito com muito cuidado. Agora ele foi o mais duro possível, porque você tem uma mentalidade de que ter um cachorrinho em casa é uma coisa bonitinha, fofa, um petzinho, não é? As pessoas hoje comem ração, mas quando você queria ofender alguém, compram ração, comem ou não compram, né? Quando você queria ofender alguém, quando você queria falar alguma coisa ruim, a comparação era um cão ou um cachorro. É diferente. Quem é que lambeu o sangue de Jezabel? Foi um coelhinho de olhinhos vermelhos? Não, foram os cachorros. Então você vai perceber que tem alguma coisa muito ruim que envolvia os cães. Verso 26. Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí você vê um diminutivo e pensa: nossa, Jesus está sendo fofo. Não, isso é uma palavra pesada, cara. Está dizendo assim: eu não vou dar para cachorro o que é de filho. Sabe o que ela respondeu? Porque se fosse você, se fosse eu, provavelmente, se fosse um de nós, tá louco, cara, esse cara fica me humilhando, esse cara, o que ele pensa que ele é? Está me chamando de cachorro, de cadela, eu vou embora. Ela desceu num lugar mais baixo ainda, porque até então Jesus falou que não é bom dar o pão. Ela falou: eu me contento com as migalhas, me dá as migalhas, porque até os cachorrinhos comem das migalhas quando os seus senhores estão comendo à mesa. Jesus então olhou para a mulher e disse: nó, se ele fosse mineiro, né? Nó, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. O que Jesus estava fazendo? Ele estava medindo, não porque ele não soubesse, mas porque ela não sabia o quão ofensável ela era. Porque, irmãos, parece que a nossa fé tem um limite de ofensabilidade. Algumas coisas que Deus faz,
parece que nos ofendem tanto que nós dizemos: Senhor, vou parar com esse negócio, você foi longe demais. Mas Jesus não queria ofendê-la, queria mostrar para ela a resiliência dela não ser ofensável. Irmão, muitas vezes o fato de sermos ofensáveis demais, sermos muito sensíveis, às vezes uma palavra mais dura, às vezes Deus fala nos teus ouvidos, ou então uma canção, você diz: isso eu não quero, falou para mim, é porque vocês estão comigo, sim ou não? De maneira que isso é incrível, porque ela relacionou com aquilo que parecia ser uma ofensa, ela pegou aquilo e colocou no caldeirão da fé. E aí Jesus vai falar: eu vou fazer o que tu desejas, porque você tem fé. Irmão, ter fé e desejar são coisas diferentes. Eu posso desejar algo e não acreditar que aquilo vai acontecer, é só um devaneio. Mas ela tinha fé, e ela tinha um foco na fé, que era o desejo que a sua filha fosse liberta pelos demônios. Agora eu te pergunto, será que também não era desejo de Jesus sempre, quando ele já começou a conversa, que os demônios saíssem da filha? É claro que era. Mas Jesus precisava colocar aquela mulher no seu lugar. E o lugar dela não era debaixo da mesa, mas era o lugar da fé, estampada até os dias de hoje, relatada no Evangelho, para que pudéssemos ter esse testemunho. Não sabemos o nome dela, mas carregamos esse testemunho em nossos corações. Uau! Essa mulher nunca esteve debaixo da mesa pegando migalhas. O Senhor deu um pão inteiro para ela. Ela chegou em casa, e na hora que ela estava falando com Jesus, a filha já estava liberta. Ela nem precisou chegar em casa, já aconteceu antes dela chegar. Amém? História parecida, o centurião que tinha um amigo, e Jesus falou: eu vou lá. E o centurião falou: não precisa, eu sou homem de autoridade. Agora entenda, e isso eu acho que Spurgeon pregou há muitos anos, tem um sermão registrado. Autoridade não tem a ver com o quanto você manda, mas com o quanto você está disposto a obedecer. Ele está dizendo assim: eu também sou homem que tem autoridade sobre pessoas? Não. No caso do centurião, ele vai dizer: eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo: eu sei até onde eu vou, mas eu sei que tem alguém sobre mim. E como eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho servos. Porque só quem se sujeita pode sujeitar a outros. E porque eu sou sujeito a autoridades, eu falo para o meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. Então, se você enviar a tua palavra, Jesus, eu entendo de autoridade. Autoridade não é um mandachão que fica... Não. A autoridade é para quem se sujeita. Jesus, o centurião olhou para Jesus e falou: esse cara está se sujeitando a alguém. E profeticamente, numa revelação intuitiva, ele estava falando do próprio Pai. Jesus diz assim: uau, eu nunca vi fé como a tua. Pode ir embora, cara. Você não precisa nem que eu vá na tua casa. Então já enviei a palavra. Então, existem dois tipos de dores. A dor que você provoca, você vai ter que caminhar nela durante algum tempo. E a dor que Deus quer promover você, Deus quer te levar para um lugar de mais excelência. Nessa você vai diretamente, explicitamente, rasgadamente demandar com a fé. Agora escute, meu Deus, você foi chamado para derramar sobre alguém. Derramar as boas coisas que Deus te dá, derramar o teu bom coração, derramar o teu sorriso, derramar a tua simpatia. Você não foi chamado para ser o dedo que acusa, mas para ser a mão que ajuda a levantar. Então a Bíblia diz que Deus olhou para os amigos de Jó, e agora eu estou no final do livro, e os repreende: olha, o que vocês falaram é loucura. Esse é o termo que Deus usa: vocês são loucos, vocês não falaram o que é correto de mim para o meu servo Jó. Peguem carneiros, peguem animais, vão sacrificar e peçam para Jó orar por vocês. Irmão, se eu sou Jó, depois daqueles 3 caras me azucam, primeiro que ficaram 7 dias em silêncio, eu não suportaria 7 minutos, alguém que vai me visitar e fica quieto, 7 dias sem falar nada. Já pensou, Rosinha? Chego lá, eu e Kátia, na sua casa de pastor Marcos, a gente chega, entra e fica assim, ó. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, o que vocês fariam? Eles ficaram 7 dias em silêncio.
E no sétimo dia eles começaram a trazer as grandes verdades filosóficas e espirituais. E Deus devia estar lá fazendo, eles não entenderam nada. Eles não entenderam que Jó é o meu coração batendo na terra. Jó é a exposição de quem eu sou. Jó é o meu testemunho vivo. Aí Deus os corrige e fala assim: vamos para Jó, é para ele orar por vocês. Incrivelmente, Jó orou por eles. Jó podia ter se vingado, né? Não vou orar não, vocês que se viram quando vocês não falaram esse negócio todo aí. Vocês se viram agora. A Bíblia diz que enquanto Jó orava por eles, pelos seus amigos, porque eles estavam, irmão, entenda, muitas vezes não é que as pessoas são más. Esses 3 homens, ele faz, eu sempre me foge os nomes, Bildade e Zofar, eles não eram maus, eles eram amigos de Jó. Na verdade, Jó vai deixar escapulir que foram dos únicos que foram visitá-los. Mas eles estavam dando o que tinham, irmãos. Eles só tinham aquilo para dar. Uma percepção religiosa, uma visão filosófica, era o que eles tinham para dar. Então eles deram tudo. Não é que eles eram maus. Então eles eram amigos de Jó. Agora ficou uma pergunta: será que Jó era amigo deles? Porque eles foram visitar. Eles cumpriram inclusive uma coisa que está no Novo Testamento, que é visitar os enfermos. Estão num bom caminho, mas falaram as palavras erradas no momento errado e da forma errada. Ok, eles eram os amigos de Jó, mas será que Jó era amigo deles? E de uma forma muito incrível, a Bíblia diz que Jó orou por eles, provavelmente durante o rito do sacrifício, aquela liturgia toda, e a Bíblia diz que enquanto Jó orava, e eu não sei quanto tempo levou essa oração, se foi uma oração de dias, se foi uma oração de segundos, mas enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó. Irmão, você foi chamado para derramar sobre as pessoas. Pastor, mas elas não são aquilo que eu gostaria que elas fossem. Irmão, eu acho que as pessoas são o que você precisa que elas sejam para você. Algumas pessoas são mais com você, porque talvez você precise de uma pessoa malvadinha para testar a tua bondade, para botar o selo de qualidade na sua bondade. Talvez você precise de uma pessoa chatinha para atestar a tua paciência. Eram os amigos que Jó precisava. Provavelmente todos os outros amigos foram não impelidos pelo Senhor, mas esses 3 devem ter sido impelidos pelo Senhor, para que Deus pudesse juntar o testemunho com quem precisava ouvir o testemunho. E o cativeiro de Jó foi mudado. Mas eu não quero focar no cativeiro de Jó sendo mudado. Eu quero focar num Jó que tenha coragem de se derramar, mesmo quando a dor está doendo. Porque a Bíblia diz que o cativeiro foi mudado enquanto ele orava, não foi antes dele orar. Significa que continuava coçando a pele, a dor de ter perdido os filhos continuava batendo, estava tudo doído dentro dele, mas ele falou: mas eu vou orar assim mesmo, eu ainda tenho um pouquinho de força para orar, eu vou orar por vocês. Irmãos, eu tenho que voltar para que fique registrado, voltar a falar o que eu falei no início, que não ficou gravado. Tem tanta gente preocupada na linha de chegada, que esquece de apreciar a paisagem, esquece de desfrutar das pessoas que Deus colocou na sua vida. Até alguns anos atrás, quase que diariamente, Carlos Augusto, eu orava pela sua vida, pelo Alberto, lembra dele? Pelo pastor Carlos, e tantos homens que Deus colocou para me abençoar lá atrás, começaram uma grande obra junto comigo, foi incrível. Eu me lembro daquele dia, eu lá carpinando, né? Eu não sei se você vai lembrar, e você chegou com aquela irmã. Irmão, nós precisamos orar pelos nossos amigos, e se os nossos amigos não forem exatamente o que gostaríamos que eles fossem, irmão, se os nossos amigos fossem exatamente como nós gostaríamos que eles fossem, nós não seríamos o que somos. Porque os nossos amigos é como o ferro que afia ferro, um rosto olhando no outro tem nos melhorado. Sejam eles amigos que falam que gostamos ou que falam aquilo que não gostamos, sejam amigos que falam errado ou falam certo, mas são meus amigos. Eu termino com uma ilustração muito antiga, e não vai fazer o menor sentido para o pessoal mais antigo que depois acessar esse vídeo, mas para o pessoal mais novo vai fazer sentido.
Diz que haviam 2 garotos brincando, 2 irmãos. Um tinha 3 anos, outro tinha 4, eles estavam brincando. E aí o de 4 anos pegou uma pedra e tacou na cabeça do de 3. E abriu assim, sabe? Apareceu o capacete branquinho. A mãe ficou muito mexida com aquilo, pegou as crianças, o pai não estava em casa, então ela teve que ir com os 2 para o médico. Um para curar e o outro para tomar conta. E o médico, olhando aquilo, ficou perplexo, porque cortou a carne, mas não quebrou o ossinho da criança. Só que a criança chorava, e aquele médico era um médico de crianças, então ele tinha que fazer uma sutura, e como calar a criança? Ela estava nervosa, se mexendo. Então ele foi no seu pacotinho de coisas mágicas, e de lá sacou um pirulito bem colorido, e deu para a criança, e começou a fazer a sutura, e a criança de repente esqueceu da sutura, e começou a chupar o pirulito. Mas no meio do processo que o médico estava costurando a cabecinha da criança que tinha sido machucada, aquela criança de 3 anos ferida, sangrando, para de chupar o pirulito e dá para o irmão. E o irmão pega o pirulito e começa a chupar. Mas o irmão que tinha ferido, e o médico surpreso assim: ué, você vai dar o pirulito para ele? Não foi ele que te tacou a pedra? E o garoto, na sua maior expressão de espiritualidade, diz assim: mas ele é meu irmão. É simples assim. Mas não foi ele que te fez? Pois é, mas ele é meu irmão. Toma, irmão, está gostoso esse pirulito. Amém? Amém, irmãos? Comece a orar apesar da sua dor. Comece a orar apesar da sua dor ter sido causada por alguém que você ama. Comece a orar por essa pessoa. Comece a orar. E provavelmente aquilo que você chama de dor vai ser convertido em bênção de Deus. Você sabe como é que, Marquinho, sabe como é que Jó teve muitas vezes mais o que ele perdeu? A Bíblia diz, é um detalhe interessante, que as pessoas começaram a visitar Jó e a dar coisas. Irmão, foi muita coisa que ele ganhou. Ele começou a ficar rico ganhando presente. Ou melhor, ele voltou a ser rico. Porque as pessoas chegam: Jó, toma isso, ou toma aquilo, ou toma isso, ou toma aquilo. E a Bíblia diz que o segundo estado de Jó se tornou ainda superior ao primeiro. Porque Deus estava esperando que o testemunho fosse completo. E nessa hora, irmãos, eu vou arriscar falar uma coisa aqui. Se você achar que é heresia, não tem problema, entra na fila. Lembra que eu falei que no início parece que teve uma espécie de conselho celestial? Eu acho que Satanás passou um bom tempo sem ir nesse conselho. O conselho reunia, ele não aparecia, de vergonha. Tipo assim, eu pensei que ia me dar bem, mas no final, eu fui usado por Deus para o testemunho de Jó. Porque quando Deus quer, até o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as pessoas do seu entorno, Deus abençoe os seus amigos, sendo você um Jó ou não. Deus abençoe as pessoas que te amam, e até aquelas que não te amam tanto, mas que a graça, o poder e o favor, a bênção de Deus estejam com vocês, com as suas famílias, com os seus filhos, maridos, com o seu entorno, com os seus vizinhos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.